Olá, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Marco Ferrari e hoje eu vou responder uma dúvida da Érica Malinowski. Obrigado, Érica, pela sua pergunta. A Érica perguntou pra gente o seguinte: como fazer revisões sem prejudicar o andamento das outras matérias? Muito bom, Érica. Seguinte, eu utilizo essa estratégia, pessoalmente eu utilizo essa estratégia, essa é a minha estratégia. E eu aplico ela e dá muito certo com os meus alunos. Você ter uma divisão no seu plano de estudos para matérias novas e para revisões. Existem alguns casos, né? Mas, por exemplo, se eu tenho um aluno que ele tem 2 períodos distintos para estudo, vamos supor um cara que trabalhe 6 horas somente à tarde. Então ele tem o período da manhã, ou uma parte da manhã, e o período da noite, uma parte da noite. Eu acabo dividindo matérias novas pela manhã ou matéria nova pela manhã e revisões à noite. Tudo depende da quantidade de matérias, mas a maneira que eu mais gosto de trabalhar é uma matéria nova pela manhã e revisões de 2 matérias à noite. É o jeito que eu gosto de trabalhar, só que depende, claro, às vezes você tem um edital com muitas matérias, você vai ter que ajustar 2 matérias novas pela manhã. Então eu acabo ajustando isso. Eu faço uma matéria pela manhã, teoria, matéria nova e 2 matérias à noite com revisões. Por que funciona isso e qual que é a grande estratégia através disso? Porque quando você vai estudar uma matéria nova, você leva mais tempo do que para revisar, né? Normalmente a revisão ela leva 30% a menos do tempo que você levaria para compreender a matéria nova. Mais para frente aqui no canal a gente vai falar sobre como utilizar os materiais, né? Como utilizar PDF, qual que é uma técnica de estudo válida. E eu revelei nesse vídeo como que é a minha técnica de estudo. E então a grande sacada é que para você pegar uma matéria nova você tem mais elementos, ela demora um pouco mais, enquanto a revisão ela acaba sendo mais curta. A revisão que eu mais gosto de utilizar é a correção ativa de questões. Então você faz as questões e em cada questão você faz um gabarito remissivo, você faz o gabarito, por exemplo, se for uma questão de direito, você faz o gabarito e você cita lá qual que é o dispositivo legal, qual que é a súmula ou qual que é o entendimento que transforma aquela questão em questão certa, tá certo? Então essa para mim é a melhor estratégia para revisão. Outra grande estratégia é a leitura de um manual caseiro bem organizado, como diria meu grande amigo professor Leonardo Torres. É você ler os seus escritos, você lê aquilo que você escreveu durante a aula. O que acontece é que muita gente não gosta de escrever durante a aula, muita gente não escreve, não tem assim um caderno tão organizado. Passar a limpo o caderno também é uma estratégia de revisão muito bacana, tá bom? Então, Érica, a grande sacada é essa, você utilizar um período do seu dia estudando matéria nova e outro período do seu dia revisando matérias. Marco, eu só tenho amanhã ou eu só tenho à noite, eu não consigo fazer essa divisão de períodos. Tudo bem, não muda nada. Você simplesmente vai fazer num primeiro momento teoria e matéria nova e num segundo momento você vai fazer revisões, aí você vai utilizar 2 disciplinas. A verdade é que as disciplinas e as revisões vão ajudar você a rever aquela matéria e não vão deixar que a curva de esquecimento opere, a gente fala muito sobre curva de esquecimento, não deixar que a curva de esquecimento opere e aquilo vai cair lá no seu inconsciente e você às vezes até sonha com o negócio, mas na hora da prova você não vai lembrar. Tá bom? Então é para isso que a gente tem que usar a revisão. A melhor forma de você conseguir adequar as revisões ao seu plano de estudo é colocar elas todos os dias em períodos específicos, ok? Um grande abraço, obrigado pelo carinho e espero você aqui no meu canal. Até mais, tchau, tchau.